deu sua vida, Ele é bom. Graças ao povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui no aplicativo do YouTube, no seu celular, abre, você vem aqui ó, na lupinha e vai procurar por esse primeiro nome aqui ó, vai escrever aqui, Pastor Tiago Salomão, se escreve aí na lupa, rola um pouquinho aqui para baixo, você vai ver, Pastor Tiago Salomão, clica aqui, vem aqui ó, inscrever-se e depois vem para ativar o sininho de notificação, coloque em todas e aqui você vai ter, né, um acervo com todos os nossos vídeos que são gravados, né, na nossa igreja, aqui ao vivo, todas as lives que a gente já fez, né, no decorrer do tempo aqui do nosso canal, né, e tem toda a playlist, né, temos várias playlists aqui com ministrações e mensagens para abençoar a sua vida e abençoar a sua casa. Então, aproveite aí, assista os nossos vídeos e agora eu te convido a assistir o próximo vídeo do nosso canal aqui. Fica com Deus. Trabalhou muito comigo durante essa semana. Abram os livros, a Bíblia de vocês, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 6. Glória a Deus. E como estamos no terceiro ano da campanha, vocês ainda muito vão ouvir falar sobre oração, a importância da oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e o versículo é o 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto ou em secreto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Sente, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Igreja, por que eu digo a vocês que esse capítulo e esse versículo, para a minha vida, principalmente durante a pandemia, foi o versículo que eu mais combati. Missionário não, pastor agora, né? Como é que a senhora fala uma coisa dessa que a senhora combatia o versículo? Não combatia o versículo. Eu combatia quem praticava errado. Porque o que mais nós vimos durante a pandemia foram as pessoas dizer que não iam para a igreja e iam viver o Mateus 6,6. E até aqui nesse altar já falei várias vezes que eu era pessoa que eu sempre era contra as pessoas que diziam que estava vivendo Mateus 6,6. E aí, porque nesta campanha justamente de oração, Deus me dá Mateus 6,6. Aí eu disse assim: Senhor, você já está querendo me quebrar já desde casa. Já está querendo me quebrar desde casa. Eu disse: eu estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer. Porque muitas vezes nós, como pregamos, a gente tem uma visão, não é uma visão errada, não é uma visão deturpada, é uma interpretação que a gente tem, mas só que quem vive a palavra de Deus é diferente. Quando a gente prega e vive, é necessário cortar aqui, para depois cortar em vocês. E aí Deus vai lá no profundo e lá no oculto. E quando eu estava lendo, estudando para ministrar, e o Senhor ministrando em meu coração, que o Mateus 6,6 nada mais é daquele que verdadeiramente procura uma mudança com Deus. Aí eu disse assim: Senhor, me explique melhor aí. Porque eu tanto combati as pessoas que dizem viver o Mateus 6,6, entrar no seu quarto, buscar o Senhor em secreto. E aí o Senhor me traz, me faz estudar, mergulhar nessa palavra que eu já conheço, para ministrar numa campanha de oração. E aí o Senhor vai tratando, pastor. Aí o Senhor vai lá no profundo e ele faz assim. Aí ele vai lá, eu não estou mais com o meu caderno de anotação, porque eu vi que o Espírito não deixava eu ler, eu ministrar aquilo que eu estudava. Aí hoje eu trouxe um caderno bem pequenininho, para poder só lembrar do versículo.
Mas eu vou falar aqui, depois eu vou lá na palavra de novo, que vai em Lucas 18, a partir do verso 9, que vai falar do fariseu e do publicano. Eu digo, mas Senhor, que fala de oração, igreja. E eu vou voltar depois para Mateus 6,6. O fariseu e o publicano são duas pessoas distintas. O fariseu, a gente já sabe que é um homem que, quando olhamos, a gente já sabe que ele é um homem de orar. Sim ou não? Sim. E o publicano não. O publicano, naquela época, era tido como pecador porque ele era um cobrador de impostos. Na maioria deles eram desonestos. Só que os dois, eles entram aonde? No templo. Sim ou não? Sim. Eles entram no templo para orar. Só que o fariseu, como muitos de nós, porque, oh meu Deus, a pastora já está pegando pesado, muitos de nós, porque eu me incluo nisso. Os fariseus naquela época, eles escolhiam os melhores lugares do templo para orar. Eles oravam de uma maneira que todos pudessem ouvir. E aí começavam a verbalizar palavras bonitas, palavras rebuscadas, como muitos que nós conhecemos. Só que o coração está distante do Senhor. Aleluia, Deus. E aquele fariseu ali, com a palavra em Lucas 18, vai falar a partir do verso 9. Ele vai começar a falar em oração e falando. Só que ele vai se portar para o Senhor. Só que para os que estão ali, ele vai querer ofender aquele publicano que está ali. Porque para ele, o publicano não é digno de estar orando para o Senhor. Só que Deus conhece o nosso coração. E sabe quem se comporta como fariseu. E sabe quem verdadeiramente é um publicano, porque está ali para rasgar seu coração diante de Deus. E é isso que Deus quer. Deus não quer que sejamos publicanos em cobrar impostos. Mas o Senhor quer que sejamos publicanos naquele momento que Ele rasga o coração. E reconhece quem Ele é. Glória a Deus. Porque a profissão dele fez com que o caráter dele ali fosse moldado de uma forma errada. Mas chegou o momento que ele viu que o que ele estava fazendo não agradava ao Senhor. E ele desejou. Aleluia. Uma mudança. Glória a Jesus. Porque muitos se portam como fariseus, igreja. E muitos acham que eu vou trazer para mim. Eu sou pastora, eu estou bem, estou pregando, tenho uma igreja, eu estou maravilhosa. Não! Eu me comporto como uma publicana diante do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu estou lá no meu oculto, eu digo ao Senhor, Senhor, eu não sou ninguém. Verdade, Deus. Quantas vezes eu cheguei para Deus e disse, eu me sinto uma fracassada, Deus. Desse jeito, e Deus muitas vezes usa meu esposo pregando. Aleluia, lá no altar, falando coisas que eu estou no íntimo com o Senhor, dizendo para me animar. É desse Quando eu jeito, digo, Senhor, sem o Senhor eu não consigo fazer verdade, nada. Pai. Eu disse ao bispo hoje, bispo, se eu pudesse eu não pregava mais em lugar nenhum. Mas não é porque eu estou em pecado, não. É porque muitas vezes eu digo, Senhor, eu me sinto tão indigna do Senhor de estar diante do seu altar, pregando a sua palavra. Mas eu sei que se eu me calar, o Senhor vai me cobrar. Verdade, porque todas as vezes que eu chego para Deus e digo, Deus, eu não quero pregar não. Aí começa a surgir convite. E se eu disse a Deus, esse aqui, eu não posso recusar. Verdade, Deus. Porque quando o próprio apóstolo ele fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é isso. A gente tentar viver o evangelho não é só pregando nos melhores lugares. É pregar em tempo e fora de tempo. Verdade, não é pregar Deus. com o microfone na boca, não. É falar para aquele que está do seu lado na fila, que muitas vezes está fazendo um errado e você vendo que está errado. Você poder falar do amor de Deus, você que aquilo não é errado. Glória a Então, Deus. quando eu e você entende que a gente tem que se comportar assim, como publicano, em rasgar o coração. Louvado seja o teu Porque nome. Deus, ele não se vangloria daqueles que tentam mostrar que é alguma coisa, pelo contrário. Deus. Aquele que se mostra humilde diante de Deus. E eu ainda estava estudando e o Espírito fica fluindo um monte de coisa aqui. Aleluia, eu não consigo Jesus. acompanhar tão rapidamente como ele fala. Mas quando a palavra, eu já vi muita gente falar que os humilhados serão exaltados, e não é isso, é aquele que se humilha. É verdade, Deus. E o publicano verdadeiramente, ele se humilhou ali. Louvado seja Deus. E a própria palavra vai falar que o coração daquele publicano ali, que o Senhor, ele ouviu a oração daquele publicano. O Senhor ouviu rasgar o coração daquele homem. Então Deus não está aqui olhando para as suas vestes de forma alguma. E Ele também não está olhando para o seu pecado como acusador, porque Satanás é acusador. Ele está olhando para o meu e para o seu pecado, porque se você olhar para mim e disser que você não está pecando, que você nunca pecou, pelo amor de Deus.
A nossa mente, ela nos trai todo instante. É verdade, Deus. Eu não posso dizer a vocês assim, eu subi no altar, eu estou em um nível de santidade maravilhoso. Não, pelo contrário, às vezes até o pensamento que eu tive aqui já me fez pecar. É desse jeito, Jesus. Mas se o meu coração estiver resiliente em dizer a Ele, Senhor, me perdoe, porque a minha mente pecou, Senhor. E a tua palavra diz que se a mente pecar, você já praticou. É verdade, Deus. Então, Senhor, me perdoa. Porque eu quero fazer a sua vontade do seu jeito. Eu ouvi a pastora aqui falando, e quando a pastora vai falando, eu tenho isso de trazer para a minha vida. Às vezes ela não está nem falando comigo, mas ela está orando e eu estou puxando para mim para poder fazer autoanálise. Senhor, encontre em mim, Senhor, tem algo em mim. E eu faço isso, não só com a pastora, mas quando alguns pastores estão orando, eu digo, Senhor, se isso estiver acontecendo comigo, me ajude a tirar. Me ajude a expurgar, me ajude a arrancar. Porque às vezes a gente não enxerga e não enxerga mesmo. Porque a própria Bíblia vai falar que tem a trave, né, no olho do irmão, tem um argueiro no seu olho, e muitas vezes a gente quer tirar do irmão, mas sem saber que do nosso tem ali um lixo que está impedindo a gente de ver o nosso próprio pecado. E a palavra vai falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Mateus 6, no versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto. E quantas vezes a gente já ouviu essa palavra? E eu falei que eu já combati não a palavra, mas o comportamento de entrar no quarto. A gente sabe que o quarto é um lugar de intimidade. O quarto, quando fala você entrar no seu quarto, na grande maioria das vezes aqui, porque eu não sei como é a didática da casa de vocês, tem gente que a porta é uma cortina do quarto, tem casa que já tem a porta que fecha, tem casa que a porta é de madeira, tem casa que a porta é sanfonada, já o barulho eu não sei. Mas quando o Senhor fala em entrar no quarto, quer dizer, saia do ambiente que tira a sua visão da presença. Olha aí. Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Aí ele fala, além de você entrar num lugar de intimidade, feche o quê? A porta. Por que fechar a porta? Poder ficar em reverência, em ligação, em intimidade. Quando, na nossa casa tem a porta de entrada, sim ou não? Sim. Você dorme com a porta aberta? Não. Não, dependendo do lugar. Não. Tem lugar que você até deixa aberta que os meninos de pai não entram. Mas, na maioria das vezes, a gente fecha a porta. Por quê? Porque tem medo de ladrão. Tem medo de entrar rato, falar em rato. Tem medo de entrar rato, sim ou não? Sim. Mas na maioria das vezes é medo de entrar ladrão. De roubar o pouco que a gente tem, não é isso? A mesma coisa na nossa vida espiritual. Porque a gente deixa todas as portas abertas. Eu estou falando no reino espiritual. Louvado seja Deus. No reino espiritual. Aí o Senhor já está me levando para os portais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, igreja, e eu estou aqui fazendo tudo à vontade de Deus. Eu já disse aí, Pai, estou aqui, me use como quiser. Fala, Jesus. Nós A paz temos é portais tua. que nós deixamos, na grande maioria das vezes, abertos o tempo inteiro. Às vezes a gente nem está. Na maioria, quantos aqui não tem televisão na sala? Além de mim. Quantos não tem televisão na sala? Não tem. Todo mundo tem televisão na sala? Não. Todo mundo tem televisão no quarto? Levanta a mão aí quem tem televisão no quarto. Eu tenho no quarto, não tenho na sala. Exatamente. Tem gente que é assim também, na sala e no quarto. E tem gente que ainda ousa de ter uma televisão na cozinha, viu? Mais chique, na cozinha, para não perder o que? A notícia. Estou botando assim a notícia para não falar aquele nó na vela. Sabe o nó na vela? Muita gente. E muitas vezes hoje, no nosso meio cristão, eu estou dentro do contexto da palavra, né? No nosso meio cristão, tem agora as novelas o quê? Que prende a gente do mesmo jeito. Sim ou não? Sim. Prende. Ah, mas é uma história bíblica, mas está prendendo o tempo da comunhão. Olha aí. Esse é o portal, igreja. Porque o portal da televisão passa tudo que presta e que não presta, sim ou não? Sim. Muitas vezes de manhã a gente liga a televisão na notícia, está passando morte, carnificina, não sei se o dia vai ser bom. Não. Mas se você colocar um louvor, se te edifica, você vai sentir a presença. vocês estão entendendo o portal que vocês estão deixando aberto? O segundo portal, o celular. O celular, a gente tem a mania de dizer que deixa o celular na cabeceira por causa do despertar. Mas quando desliga o despertador, o dedo vai no... Responda aí pra mim. No zap, sim ou não? Estão tudo se calando. Sim. Achando que não Eu é falo que é nada. verdade, que acontece comigo também, igreja. Eu estou falando, eu não tenho televisão na sala, mas tenho no meu quarto. Mas eu dou graças a Deus por não ter canal aberto na minha televisão, porque aí eu não vejo nem as notícias, nem as novelas. Eu já me libertei de novela de verdade, porque eu precisei fazer um jejum forte.
É desse jeito, meu Eu filho. fiz para poder me ver livre. E hoje eu nem começo. Porque se eu começar, eu quero terminar. Então eu não começo. Assistir nenhuma, não assisto nada. Ah, mas foi fácil? Não. Primeiro portal é a televisão. O segundo portal é seu celular. Porque esse aí é portátil, você leva para todo lugar, inclusive no banheiro. Deus está falando. Fala, Jesus. E no banheiro, posso dizer uma coisa? No banheiro, que é um lugar que tem porta, que também pode ser um lugar de intimidade, mas na maioria das vezes é um lugar onde mais tem lugar que a pessoa perde a presença de Deus, é dentro do banheiro. Olha aí, Jesus. Porque na maioria das vezes vai olhar, vai assistir, vai ver vídeo que não agrada o coração de Deus. Mas é um vídeo bobo, mas embaixo do vídeo bobo tem um vídeo sensual. Eita Deus, traz o rolo, papai. Eu tenho adolescentes aqui, e adolescentes também ficam no banheiro. Misericórdia. Então, igreja, eu estou falando aqui no contexto da oração. Se está vindo no contexto da oração, Deus está trazendo para mim e para você. Louvado Se os seja portais Deus. estiverem abertos, você não está se comportando como fariseus. Por quê? Porque você vai orar na igreja, você vai orar na sua casa, mas a sua conduta e seu comportamento está diante de Deus errado. Eita, Jesus. Se você ia ouvir já, ah, pastora, mas a senhora está falando, porque aí eu vou ter que ficar com a televisão da minha casa desligada, porque a senhora tem. Não é isso, igreja. A pastora tem discernimento, eu sou inteligente. Louvado seja o nome Eu do sei que a Senhor. gente precisa estar informado, sim. Mas há um tempo para tudo. Verdade, Eclesiastes 3. Se eu e você não tiver discernimento nisso, a gente vai ficar o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro na televisão, o tempo inteiro fazendo coisas que não agradam a Deus. E quando chegar na igreja, quer que a nossa oração seja ouvida por Deus. Quando o Senhor fala, entra no seu quarto, feche a porta. Quando você entra no quarto, é um lugar de intimidade. Fechar a porta é para nada que está do lado de fora venha te afetar. Aí o que é que eu e você faz? Eu estou falando eu e você porque eu também faço isso. Vou levar o celular para botar um louvor. Não é assim? Eu vou orar. Aí eu vou botar um louvor. Aí vem o louvor e a notificação do WhatsApp. Não é isso? Porque no meu celular não tem notificação, não. Eu sou radical nisso. Não é porque eu sou pastora, não. Porque eu já fui ovelha e já paguei preço por isso. Então eu sei, porque mesmo sendo pastora, eu sou ovelha também. Então eu já paguei muito preço e hoje eu sei o preço que eu tive que pagar para ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. E até hoje, aquele que está de pé, cuide-se para que não. Então eu tenho que todo dia estar me cuidando. Então eu vou botar um louvor, estou dando exemplo, viu? Vou botar um louvor, vou orar ali, vou fechar a porta do meu quarto para buscar o Pai que está em sé. Mas vou botar um louvor. Mas de vez em quando faz. A notificação do quê, gente? Do infinito do WhatsApp. Cada um é uma notificação diferente. Né? Tem uns que é um canto de passarinho, tem uns que é só um. Tem um que é umas bolinhas para fazer um. Não é assim? São as notificações. E o curioso faz o quê, né? Sai da oração, vou olhar. Exata, perdeu a comunhão. Já foi, acabou. Foi, para voltar é difícil. O dia já vai ser. Igreja, quem está falando aqui é alguém experiente no assunto. Aleluia, papai. Não é alguém que pegou assim, não, ela está falando por falar, não, ela está falando porque já aconteceu comigo. É desse jeito, Jesus. Já aconteceu comigo. Eu tenho no meu celular, o bispo também tem. Eu tenho um aplicativo no celular que canta todas as músicas que tem no YouTube sem propaganda. Então a tela do meu celular fica escura. Eu não vou ver notificação. Eu só vou ouvir o fundo musical. Por quê? Porque é uma forma de eu brindar a minha mente na hora da minha oração. Não vai ficar aceso. A notificação não vai aparecer. Porque a tela vai estar preta. Só vou estar ouvindo o fundo musical. Porque nem propaganda do YouTube vai aparecer. Então é uma forma de me brindar no momento da minha oração. Aí o que acontece? Então a oração vai fluir? Não. Por quê? Porque tem um ataque externo. Ou vocês acham que só vocês passam por ataques? Não, todos nós passamos por ataques. Principalmente quando a gente vai viver esse Mateus 6,6 aqui. Entrar no quarto, fechou a porta. Quando tem criança pequena, a primeira coisa que a criança vai fazer é ou abrir a porta ou bater na porta. Quando tem filho pequeno. Quando tem um cônjuge que não é cristão, ele ou ela vai dizer, por que está trancado? Está fazendo o quê? É assim ou não é, igreja? Quando a casa, todo mundo é crente, vem um ataque do inimigo, porque o inimigo está fazendo que ele não ataca o meio de crente, não é? Aí que ele ataca mesmo, para poder ter briga e você nem entrar no quarto para orar. Porque você vai estar aborrecido e vai dizer, Senhor, perdão, mas eu não vou ter condições de orar. É isso.
isso, igreja. Eu estou falando aqui experiência. Louvado seja Deus. Não é eu pregar o que eu vivo, não. Eu tenho que viver o que eu prego. Porém, de tanto eu viver o que eu prego, que eu estou compartilhando com Verdade, vocês. Deus. Fechou a porta. Aí vai buscar ao seu Deus, o seu Pai que está em segredo. Louvado seja Deus. Mas só que muitas vezes a gente acha, como eu já falei 1 milhão de vezes, não sei se já falei aqui, não é o tempo de oração, é a qualidade da oração. É verdade, a forma da busca. Ah, você vai orar 3 minutos e Deus vai te ouvir? Pode ser que sim, mas 3 minutos é muito pouco. Verdade. Ah, você vai orar 5 minutos e Deus vai ouvir? Sim, mas eu acho que 5 minutos também é muito pouco. Se você se dispõe a entrar no quarto, é porque você quer algo mais do que 5 minutos de oração. Glória a Deus. Porque quando você entra no quarto, você está dizendo a Deus, eu estou disponível. Esteja disponível. Esteja disponível. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu vou buscar o meu Pai que está em secreto. Vocês estão numa campanha de oração, não é só sexta-feira. A campanha de oração, ó, a Bíblia sempre vai falar orar sem cessar. Por que isso, igreja? Por que a palavra vai dizer orar sem cessar? A gente sabe que o nosso inimigo, ele está aí, ó, o tempo inteiro tramando contra a minha e a sua vida. É todo instante. Eu já disse, Satanás não brinca de ser Satanás, não. Quem brinca de ser crente sou eu e você. Que muitas vezes deixamos o inimigo botar uma cortina de fumaça. E a gente vem para a igreja esquentar banco, muitas vezes. Mas faz assim, ó, como Bispo Salomão faz o seguinte, ele diz assim aos colegas de trabalho, eu chego no trabalho, eu boto meu problema dentro do armário. Mas muito de nós que é crente, sabe o que a gente faz? A gente deixa tudo, toda a nossa bagagem lá fora, entra na igreja. Quando sai da igreja, cata tudo e leva junto. É verdade, pastor, é misericórdia, mas é verdade. É Sabe verdade, por quê? você disse. Porque eu e você, na maioria das vezes, não abandonamos as práticas. Olha aí, Deus. Fala, A gente papai. não abandona, e eu falo a gente porque eu estou falando de mim. Louvado seja A gente Deus. não abandona as nossas práticas. Aí eu quero chegar na igreja hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O fogo vai descer sim. Para quem está ligado desde cedo. Deus vai falar, Deus vai agradar sim. Já está agradando desde a primeira oração, desde o primeiro louvor. Louvado seja Mas não Deus. adianta eu querer pegar no tranco com o carro na ladeira. Não tem como. Se eu e você não buscam uma conexão genuína. Louvado seja Deus. Mateus 6,6 não é só para quem tem tempo, não. É para quem quer intimidade. Verdade. E o Senhor, pastor, enquanto eu estava estudando e o Espírito ministrando em meu coração, dizendo, né, Senhor? Quando o Senhor falava com o profeta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para caminhar meu côvados e a água estava no tornozelo. Essa caminhada é oração, Deus. Aleluia. Essa caminhada é oração, Senhor. Louvado seja E o Espírito Santo está falando, eu estou me arrepiando. Glória a Deus. É oração, Senhor, é essa. Oh, Deus. Você vai andar 500 metros. 500 metros não é pouco. É intimidade com Deus, você vai buscando. E ninguém começa um período de oração orando 3 minutos e Deus vai ouvir. Deus pode até ouvir, mas Ele não vai responder da forma que Ele responderia se a gente só andar 1000 côvados e a água ficar no tornozelo, igreja. Desse jeito. É necessário que eu e você entenda que um mergulho é necessário para uma vida com Deus. Aleluia. Sabe, quando o Senhor vai falar, louvado seja o nome do meu Pai, Tu és maravilhoso. Aleluia. Jesus, Ele vai falar, aleluia, aleluia. Eu sou a Glória a videira Deus. verdadeira e meu Pai é o lavrador. Olha o que Deus está falando, a campanha de oração, mas o Senhor vai falar sobre raiz, sobre ramos. Se eu e você verdadeiramente não tiver alicerçado no Senhor, não tem oração que venha da gente. Quantas vezes vocês vão ouvir, eu tenho certeza, se não já ouviram, vão ouvir. O que a Bíblia fala, tudo que pedis, dizem a oração, crendo. Recebereis. Mas será que é tudo bem, igreja? A Bíblia está falando. Não vai dizer que a pastora está dizendo heresia. A Bíblia diz, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ô meu pastor Luiz, você já recebeu tudo o que o senhor pediu em oração? O senhor já recebeu tudo? Eu não, pastor. Eu ainda não. Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho mais ou menos 16 anos, 16 mais que isso, né? 16 anos de cristã, 16 anos na presença, tirando o período que eu tropecei. Vamos dizer 16 anos de cristã. Eu já pedi tanta coisa a Deus. Verdade. Eu já pedi tanta coisa a Deus que hoje, eu digo a vocês, se ele tivesse me dado,
Eu não estava na presença dele, mas É não desse igreja. jeito, Jesus. Tem que ser Sabe verdadeiro. por quê? Eu vou dizer uma coisa a vocês. A Bíblia vai falar, pedis e não recebeis, porque pedis. Não. E porque a gente pede para coisas para o nosso próprio Deleite. deleite. É Então, desse tem coisas que eu jeito. pedi que era para mim. E Deus nunca vai me dar nada que seja só para mim. É desse jeito, Seja algo Rei que da em glória. mim Cristo se revele para outras vidas. Aleluia. Se Deus hoje me deu um carro, meu irmão, eu tenho certeza que aquele carro não vai ser para poder dizer, botar aqueles adesivos bonitos. Deus é fiel. E sair bonitona no carro dirigindo, ou então com meu esposo dirigindo e eu só passeando. Não, tenho certeza que não. Se ele me der, vai ter um propósito. E antes dele me der, ele vai dizer para quê aquele Verdade, propósito. Deus. É desse Ele jeito. não vai dar nada para mim, sabendo que eu vou me perder. É Não, desse jeito, pode ser Jesus. desejo para o meu coração até para o resto da minha vida, mas eu não vou receber se aquilo for para me afastar da presença Verdade, dele. Pai. É assim mesmo. Então tem coisas que eu pedi a Deus que hoje eu não pediria. Louvado Porque eu seja sei Deus. que é fora da vontade dele. Olha aí, e tem Deus. coisas que Deus me deu que eu nem pedi, eu só É pensei. desse jeito. Porque estava dentro do propósito Verdade, dele. Jesus. E a minha mente se anelou com a vontade dele. Glória E ele a me deu, Deus, Senhor, glória a pedi, Deus. eu só pensei. Sabe quando a Bíblia vai falar que Deus nos dá aquilo muito mais do que pedimos ou pensamos? Exatamente isso. Que às vezes a gente nem pensou, mas já está no coração dele, já está na hora da gente Aleluia. receber. Mas quando a gente tem uma intimidade com ele, uma comunhão, que se eu e você não procurar viver Mateus 6,6, mas é na íntegra. E eu vou falar para vocês, eu nunca vivi na íntegra Mateus 6,6. Louvado seja o nome do Ah, Senhor. você nunca entrou no quarto em secreto e buscou a Deus? Sim. Você nunca foi recompensado por Deus porque você orou? Sim. Mas a minha oração é itinerante, é contínua, é Louvado constante. seja Deus. Ah, pastora, mas se a senhora achar que deve entrar e orar... Não é que eu nunca orei no meu quarto, não, pelo amor de Deus. Mas com o objetivo desse daqui, sabe? Hoje eu vou orar como Mateus 6,6 diz. Não, eu nunca tive esse pensamento de orar. Mas eu oro no meu quarto, oro na madrugada. Oro quando pedem oração, eu dobro o meu joelho ali no quarto e vou orar. Mas não com o objetivo de Mateus 6,6. E buscar que Deus me recompense em secreto da mesma forma que está falando aqui na palavra. Mas não que ele não tenha feito isso, mas que há a necessidade Louvado seja de uma Deus. busca de intimidade com Deus. Há a necessidade de mim e de você despertarmos Glória para a Deus. isso. Aleluia. Mais uma vez eu digo, a palavra vai falar bem claramente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai dizer aqui, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto, ou no caso, em secreto. Deus vê tudo. Verdade. Que maravilha, meu rei. Que maravilha. Ele vê Glória tudo. a Deus. Eu e você pode enganar quem está ao nosso redor. É mas a Deus verdade. Não tem como enganar a papai. não tem. A minha oração para Deus sempre é por misericórdia. Senhor, por favor, me perdoe. Às vezes eu nem tenho certeza de que eu cometi algum pecado, mas só em pensar que eu cometi, eu já peço já perdão. tem medo, tem um Ô temor. Senhor, Pai, em Tem um nome, em temor. nome de Jesus, me perdoe, Pai, porque eu até aí eu já vou procurar saber se eu lembrei, eu lembro de alguma coisa, mas é o tempo inteiro pedindo. É desse jeito, meu pai. Porque eu sei, igreja, não existe ninguém perfeito. Verdade, só Deus. Somos imperfeitos. Verdade. Cultuando um Deus perfeito. Verdade, meu Deus. Buscando. É uma busca constante, é uma busca Verdade, contínua. diária. Eu aprendi com o meu pastor Florisaldo que eu tenho que me converter todos os dias. Verdade. É verdade. Tem dia que a gente está assim, tem dia que a Verdade. gente está assim. Verdade. Tem dia que a gente faz que nem aquele louvor, se não consegue andar, se arraste. Desse jeito. Mas busca a presença dele. Verdade, pai. Quantas vezes eu acordei com preguiça, e não é vergonha dizer, porque eu aprendi com o meu líder uma vez, um dos líderes, né? Ele dizia assim, não mostre sua nudez para as ovelhas. Eu falei, mas como é que a ovelha vai saber que eu sou humana? Deixa. Como é que minha ovelha vai saber que eu sou humana? Vai mostrar pra Vai achar que eu sou você super pastora? melhor. Aí quando eu tropeçar, todo mundo desvia. Verdade. Aí, na igreja que eu congrego, humildemente eu pastorei com meu esposo, eu digo, não venha procurar nada de mim, não. É desse jeito. Se você vier, Deus me cala. Se você vier buscar a revelação, Deus me É cala. desse jeito, Se meu você pai. vier buscar alguma coisa do bispo, Deus vai calar o bispo.
venha buscar Ele. É verdade, é de É Deus. Ele. Porque se você vir buscar Ele, até o louvor de Breno fala com você e o Espírito te trata naquele momento. Glória a Deus. Porque se você olhar para mim, você vai se decepcionar no dia que eu não te der uma boa noite melhor. desse jeito, No dia que eu não pai. te der um abraço. No dia que eu tiver de mau humor, porque eu sou mana, igreja. É verdade, a gente Ou eu sou gosta. perfeita? Vai na gente. Eu sou perfeita, eu sou mana. Eu necessito todos os dias da misericórdia do Verdade. Senhor. Para subir no altar e dizer assim, Senhor, me ajude, porque hoje eu não consigo. Senhor, me ajude, que hoje não veio oração na minha mente, mas o teu Espírito conduz a oração. Glória a Deus. E quantas vezes eu começo a louvar um louvor da harpa bem baixinho, porque eu não tenho força. E quando acaba a oração, eu já estou avivada, porque o Espírito Deus me deu lindo, força. Deus Eu maravilhoso, sou que perfeita, fala. mas eu busco um Deus perfeito. Obrigado, Nós meu estamos rei. aqui reunidos, mas somos pessoas, ó, não vou falar que é doente fisicamente não, mas somos doentes emocionais. Cada um no seu problema, cada um com as suas mazelas, com as suas debilidades, necessitando do médico dos médicos. Glória a para estar Deus, aqui. aleluia, Jesus. E é uma troca, igreja. E não pense que seus pastores não são cobrados, não, porque são muito. Ai, meu pai. Muito são cobrados. Então, quando eles vêm trazer algo de grandeza para vocês, pense que quem dá direção é o Senhor. Aleluia. Não é da vontade do coração do homem, mas é sim do coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Encerrando a minha palavra, a palavra vai falar. Porque o Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Louvado E aí seja eu volto a lembrar aquele publicano e aquele fariseu, observando a oração dos dois homens ali naquele momento. Um se exaltava pelo seu cargo, Olha aí. o outro se humilhava pelo seu cargo. Louvado seja Deus. E Deus procura verdadeiramente isso. Quando a Bíblia vai falar que Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é aqueles que verdadeiramente rasgam as suas vestes diante de Deus. Glória a Jesus. É aquele que não se incomoda com o irmão que está na direita, com o irmão que está na verdade, esquerda. meu pai. Quero E saber chega quem é, diante de quero Deus te e diz, louvar. Senhor, eu estou aqui Te diante do glorificar, meu Senhor pai. e te mostrar que eu não sou nada. Verdade, Quantas Jesus. vezes diante de Deus eu chegar em uma igreja que eu não vou pregar, mas é o meu esposo que vai pregar e eu vou sentar lá no fundo e eu digo, Senhor, eu estou aqui porque eu necessito da sua Verdade, presença. papai. O Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo, mas muitas vezes eu não sinto. Não é porque eu estou pecando, mas é porque eu não sinto, mas eu necessito. E eu senti o Espírito Santo. Glória a naquela Deus. visão. O Espírito Santo, na maioria das vezes, ele ministra em nossas vidas e às vezes a gente está despercebido, está distraído. E ele falando no nosso coração, Aleluia, meu ardendo Senhor. em nosso ser. Oh, papai. E muitas vezes a gente não faz porque acha que é, não, eu estou sentindo do coração. Mas é o próprio Espírito bradando no meu e no seu coração. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que essa noite, que é mais um elo da campanha de oração, vocês entendam. Ainda faltam alguns dias Verdade. da campanha de oração por cada mês. Mas entenda que quando você busca verdadeiramente a face do Senhor, busca intimidade com Ele, você não vai só receber aquilo que você pediu, mas vai ser muito mais do que você pediu, que você Louvado pensou. seja Deus. Pastor, o bispo Salomão ele mandou para a senhora um louvor. Eu não sei esse louvor, mas o Espírito me direcionou esse louvor. Eu queria que a igreja, eu gostaria que a igreja ouvisse, fechasse seus olhos para ouvir esse louvor. Que esse louvor fala sobre a oração. E que neste momento você vai ouvindo o louvor e vai rasgando o seu coração diante de Deus. Se você quiser falar, você fala. Se você quiser em espírito, Ele vai te ouvir em secreto. Mas que você verdadeiramente se lance diante do Senhor. Porque é isso que Ele quer. Ele quer que você verdadeiramente tire todas as suas reservas, todos os seus medos, as suas barreiras. E verdadeiramente se entregue a Ele e diga, Senhor, eu preciso que o Senhor opere. Eu preciso que o Senhor faça com que essa campanha seja um divisor de águas na minha vida. Aleluia.